Era uma noite fria do Texas em Willow Creek, quando Emily Carter, grávida de 7 meses, estava tremendo no cascalho à entrada de um posto de gasolina solitário. O vento empurrava poeira através das luzes fracas como uma cortina. Mark Thompson, seu marido, cheio de cerveja e raiva. Ele gritava sobre a traição que Emily nunca cometeu. Palavras arrastadas, olhos vazios. Ela segurou a barriga, sussurrando para o bebê, prometendo segurança que ela não poderia dar à luz. Mark abriu a cama de seu amassou a picape e puxou uma corrente grossa. O barulho contra o metal soou como o martelo de um juiz. Você acha que pode me fazer de bobo? Ele cuspiu, aproximando-se. Emily sentiu o cheiro de gasolina, ferrugem e o gosto amargo do suor velho. Ela tentou recuar, mas seus calcanhares escorregaram no cascalho. Ela implorou para que ele parasse. Lembrou-se de seus votos, seu pequeno berço esperando em casa. Ele riu. Nas sombras perto das bombas, uma mulher observava de um carro preto. Vanessa Miller, a mulher que um dia chamou Emily de irmã. Seu batom brilhava sob as lâmpadas de sódio. Ela acenou para Mark. Um pequeno aceno cruel que revelou a Emily que aquela noite havia sido planejada. A corrente se enrolou em os pulsos de Emily. A corda mordeu sua pele como dentes. Mark a enrolou 2 vezes e prendeu a outra ponta no gancho. Emily gritou quando o primeiro puxão a jogou para a frente. Ela caiu de joelhos. As palmas das mãos se abriram no cascalho. Em sua barriga, o bebê se agitou e chutou forte como se quisesse acordá-la. Por favor, ela disse. Estou carregando seu filho. O maxilar de Mark se contraiu. Não é meu, disse ele, vivo. Vanessa o havia alimentado por meses. Ele subiu no caminhão. O motor roncou. As lanternas traseiras ficaram vermelhas no chão. O caminhão capotou, as correntes esticada. O corpo de Emily raspou nas pedras. Seu vestido se rasgou. Pele arrancada de seus joelhos, cotovelos, ombros. Uma dor intensa inundou seus ossos. Ela conteve um grito porque gritar queimava o ar que ela precisava respirar atrás do caminhão. Ela se tornou um rastro de sangue e tecido rasgado. Uma prece humana arrastada pela sujeira. O bebê com câimbras dentro dela. Uma onda forte atingiu sua lombar. Depois outra. Ela percebeu com terror que o trabalho de parto havia começado cedo demais. Agarrou a corrente, os dedos ensanguentados. Cascalho triturou as pontas dos dedos até não sobrar mais nenhuma linha para ler. Uma buzina soou na rodovia. Faróis cortavam o estacionamento. Um longo. A limusine baixa saiu da estrada com os freios rangendo. O motorista, um homem alto com um terno, abriu a porta. Ele encarou o pesadelo que se desenrolava diante do caminhão puxando uma mulher grávida como bagagem. Ele gritou, com a voz firme e autoritária, ecoando pelo ar frio. Emily forçou a cabeça a se erguer. Por um segundo os olhares se encontraram. Os estranhos estavam cheios de horror, os dela, cheios das últimas reservas de uma mãe. O caminhão deu um solavanco mais rápido. A corrente estalou e a limusine acelerou como uma fera se preparando para atacar. Em algum lugar atrás das bombas, Vanessa abaixou sua janela e levantou o telefone para filmar, na esperança de distorcer a história pela manhã. O vento levantou o cabelo de Emily como se fosse rasgado bandeiras. O cascalho roía mais fundo em sua pele. Seu bebê chutou novamente, mais fraco desta vez tempo, e uma nova onda de sangue quente se espalhou sob seu vestido rasgado. Ele atacou. Andrew King estava dirigindo para casa depois de um jantar de caridade naquela noite, sua limusine preta deslizando pela tranquilidade rodovia do Texas. A chuva tinha acabado de parar, e o mundo cheirava a asfalto molhado e solidão. Ele afrouxou a gravata, exausto de sorrir para as câmeras quando seu motorista freou bruscamente. Senhor, tem alguém na estrada? Ele gritou. Andrew olhou para cima e seu coração parou. Sob o brilho dos faróis, um caminhão arrastara uma mulher por uma corrente, seu corpo raspando no chão como uma boneca quebrada. Seu vestido branco de maternidade não era mais branco. Sem hesitar, Andrew gritou. Bata no caminhão. Seu motorista congelou incrédulo, prendendo-o no lugar. Agora! Andrew rugiu. A limusine avançou, pneus gritando. Os 2 veículos colidiram em uma explosão de metal e luz. O caminhão girou para o lado, batendo no guarda-corpo. A corrente se soltou, voando no ar antes de cair no chão. Emily ficou imóvel, com a pele em carne viva e sangrando. Andrew saiu cambaleando do carro, com água da chuva e óleo respingando em seus sapatos. Ele correu para o lado dela, caiu de joelhos e pressionou 2 dedos trêmulos em seu pescoço. Um pulso fraco, mas ali. Fique comigo, ele sussurrou, arrancando o casaco para cobrir o corpo dela.
Os olhos dela se abriram, desfocada, cheia de terror. Meu bebê! Ela ofegou. Por favor, meu bebê. O coração de Andrews se apertou. Nós salvaremos vocês dois, prometeu ele, com a voz trêmula, mas firme. Atrás dele. A porta do motorista do caminhão se abriu bruscamente. Mark saiu cambaleando, sangrando pela testa, gritando palavrões. Você arruinou tudo, ele gritou. Andrew se virou com o queixo cerrado e os olhos brilhando. Você fez isso sozinha, disse ele. Vanessa correu em direção à do carro, fingindo pânico. Meu Deus, o que aconteceu? Ela gritou, agarrando o celular. Seu rímel escorreu lágrimas falsas. Andrew a ignorou. Ele gritou para o motorista ligar para o 190. Sirenes ecoaram à distância em poucos minutos. Emily tentou se mexer, mas gritou quando a dor percorreu seu abdômen. Uma poça vermelho escura se espalhou sob ela. Andrew pressionou as mãos suavemente contra a barriga dela, sussurrando. Não desista agora. A ajuda está chegando. Seus lábios tremeram. Diga à minha querida que eu a amo. Andrew engoliu em seco. Você mesma vai contar a ela. Os paramédicos chegaram cortando a corrente que ainda a envolvia. Pulsos. Quando a colocaram na maca, Andrew a seguiu sem hesitar. Vou com ela, disse ele. O paramédico não discutiu. Seu rosto estava pálido. Os olhos assombrados pelo que vira. Mark se lançou para a frente gritando foi um acidente, mas a polícia o conteve. Vanessa gritou seu nome agindo como uma vítima. No entanto, Andrew notou que a luz vermelha do celular dela ainda estava gravando. Seus instintos se aguçaram. Algo nisso não era aleatório. Foi planejado. Quando a porta da ambulância bateu, Andrew sentou-se ao lado de Emily, segurando sua mão. Seus dedos estavam frios e tremendo com a respiração ofegante. Ele olhou para a barriga dela, depois para o rosto pálido. Para um homem que havia perdido a esposa anos atrás, a visão rasgou cada cicatriz que ele havia enterrado. A sirene soou durante a noite enquanto a ambulância acelerava em direção ao hospital. Os olhos de Emily tremeram novamente, seu sussurro quase um suspiro. Quem é você? Andrew apertou a mão dela. Alguém que não vai deixar você morrer esta noite. Seus olhos se fecharam, seu pulso sumindo sob o toque dele. O monitor buzinou descontroladamente. Andrew gritou pelo pânico do médico que inundou seu peito. Então o coração dela parou. As luzes do hospital eram de um branco ofuscante, cortando a névoa do caos que seguiu Emily Carter até a sala de emergência. Seu corpo, pálido e quebrada, ficou imóvel enquanto médicos e enfermeiros a cercavam. Andrew Hay ficou congelado na porta, suas roupas encharcadas com o sangue dela, seu batimento cardíaco batendo mais alto do que os monitores apitando. Ela está em código, gritou uma enfermeira. O médico pressionou as mãos contra o peito dela, contando rajadas bruscas. 1, 2, 3, carga. O desfibrilador disparou. O corpo de Emily sacudiu uma vez, depois outra. Nada. Andrew agarrou o batente da porta. Para um homem que já tendo enterrado a esposa anos atrás, a cena parecia uma cruel repetição do destino. Ele deu um passo à frente com a voz embargada. Por favor, salve-a. Suas palavras carregavam o peso do desespero que só alguém que perdi muito não conseguia entender. O médico não olhou para cima. Estamos tentando, senhor. Então, de repente, um leve ruído surgiu através do silêncio. O ritmo fraco de uma batida de coração. A sala exalava. Emily estava viva, mas por pouco. Ela está entrando em trabalho de parto prematuro. Outra enfermeira chorou. Eles a levaram às pressas para a sala de parto. Andrew a seguiu até a segurança bloqueou-o. Senhor, o senhor não pode entrar aí. Ele assentiu entorpecido com as mãos tremendo. Através da pequena janela de vidro, ele viu seu corpo fraco arqueando-se de dor. Os médicos gritavam. Precisamos salvar o bebê agora. O cheiro de antisséptico misturado com pânico. Emily oscilava entre a consciência e a inconsciência. Em sua mente ela via flashes do caminhão, a corrente, o rosto zangado de Mark, o som de seus próprios gritos engolidos pela noite. Ela sussurrou o nome do seu bebê, Emma, um nome que ela nunca tinha contado a ninguém. Por favor, Emma, espere. Ela murmurou. Do lado de fora do quarto, Andrew sentou-se numa cadeira de plástico com os cotovelos apoiados nos joelhos e a cabeça baixa. Relembrou o acidente. As mãos dela sangrando, terror nos olhos dela. A imagem ficou gravada em sua mente. Seu motorista, tremendo, aproximou-se dele. Senhor, ou a polícia está lá fora. Eles querem o seu depoimento. Andrew assentiu, mas não se moveu. Seu foco permaneceu fixo no porta giratória para a sala de parto. As horas pareciam anos.
Os monitores apitavam constantemente, depois diminuíam, depois subiam novamente. O corredor se encheu de sussurros, enfermeiras passando, o barulho metálico das bandejas, o zumbido das luzes fluorescentes. Andrew cerrou os punhos. Ela não está morrendo como minha esposa, murmurou para si mesmo. Então, de repente, ouviu-se um grito agudo. Perfurou o ar. Era pequeno, frágil, mas vivo. O médico saiu, suor escorrendo da testa. Temos uma menina, disse ele. Andrew se levantou tão rápido que sua cadeira caiu atrás dele. E a mãe? O médico hesitou. Ela perdeu muito sangue. Ela está em estado crítico, mas ela está lutando. Andrew sentiu algo aperto. Podia ver o bebê pequeno, frágil, ligado a tubos. Seu peito subindo e descendo como papel frágil. Ele caminhou até o quarto do bebê, seus sapatos ecoando contra os ladrilhos. A enfermeira lá dentro deu um leve sorriso. Ela é uma lutadora, disse ela. A maioria dos bebês tão jovens não choram tanto. Andrew colocou a mão no vidro. Ela tem a força da mãe, sussurrou ele. De volta ao quarto de Emily, seu médico entrou. Doutora Sarah Lee, uma mulher de rosto gentil e olhos cansados. Sr. King, ela disse. A polícia vai preciso interrogá-la quando ela acordar. Os ferimentos são consistentes com agressão. Andrew assentiu sombriamente. O marido fez isso. Eu o vi. O médico suspirou. Então ela teve sorte de você ter vindo quando você fez. Andrew não se sentiu sortudo. Ele se sentiu assombrado. Ele se virou para a janela, olhando para o estacionamento onde sua limusine ainda estava parada, esmagada na frente. Seu motorista tinha ido para casa, mas Andrew ficou. Ele não podia se afastar. Nem daquela mulher, nem do filho dela. Algo profundo dentro dele, algo enterrado desde a noite em que sua esposa morreu em um acidente de carro, havia despertado. Talvez a salvação Emily era uma segunda chance que ele não sabia que precisava. Horas depois, a porta se abriu com um rangido. Um policial entrou alto, de cabelos claros e voz calma. Sr. King, sou o chefe Cole, disse ele, estendendo a mão. Preciso saber o que aconteceu no último noite. Andrew contou tudo a ele. O caminhão, a corrente e a outra mulher observando. O maxilar de Cole se apertou. Nós já detiveram o marido. Ele alega que foi um acidente. O olhar de Andrews endureceu. Aquilo não foi um acidente. Aquilo foi assassinato. Cole assentiu lentamente. Então encontraremos provas. Emily se mexeu levemente, abrindo os lábios. Os dois homens virou-se, suas pálpebras tremeram. Um leve gemido escapou de sua garganta. Andrew se inclinou para a frente instantaneamente, a esperança inundando seu rosto cansado. Emily, você está segura? Seu bebê está seguro. Seus lábios rachados se moveram. O bebê. Ela sussurrou, a voz quase inaudível. Ela está viva? Andrew apertou sua mão suavemente. Ela está viva. Ela está esperando por você. Uma única lágrima escorreu por sua bochecha e seu monitor cardíaco apitou mais rápido. Ela tentou falar novamente, mas seus olhos reviraram. O alarme soou pela sala. Sua respiração parou mais uma vez. Meses se passaram após o veredicto. O barulho do tribunal desapareceu na memória, substituído pelo silêncio, manhãs e canções de ninar suaves. O mundo de Emily Carter havia mudado novamente. Não por medo ou violência, mas por paz. A tempestade que uma vez definiu sua vida finalmente quebrou, deixando apenas céus calmos e a promessa de um novo primórdios. O corredor do hospital estava pesado em silêncio quando os alarmes neonatais começaram a soar. Médicos e enfermeiros correram pelas portas de vidro da UTIM, com movimentos rápidos e precisos. Andrew King estava do lado de fora, com os punhos cerrado, observando pela janela enquanto a pequena bebê Emma lutava por cada respiração. Seu peito subia desigualmente abaixo os fios e tubos. Ela mal tinha o tamanho das mãos dele. Ela está desmaiando, gritou uma enfermeira. Preparem o oxigênio. O ar se encheu de tensão, o som das máquinas e o ritmo desesperado da vida tentando não desaparecer. No próximo quarto, Emily Carter estava inconsciente, sua pele pálida como um fantasma, sua respiração superficial. O pulso fraco em seu pescoço piscou em sincronia com o monitor cardíaco. A doutora Sarah Lee estava entre duas batalhas. A luta da mãe pela vida e o recém-nascido lutava para existir. Não podemos perder os dois, ela sussurrou. Não esta noite. O coração de Andrews parecia estar se partindo em dois. Ele pressionou a palma da mão contra o vidro, sussurrando para o bebê lá dentro. Aguenta firme, pequena. Sua mãe também está brigando.
A enfermeira se virou e o notou com um olhar suave, mas firme. Você pode falar com ela, ela disse. Dizem que os bebês sentem quando alguém acredita neles. Ele assentiu, engolindo o nó na garganta. Ei, Emma, disse ele com a voz trêmula. Não sei se você consegue me ouvir, mas sua mãe é corajosa. Você tem a força dela em você. Seu sangue. Então respire, querida. Apenas respire. O monitor apitou irregularmente e de repente estabilizou. O quarto pareceu congelar. Uma enfermeira sussurrou. Temos um batimento cardíaco. Outra exalou alívio. Então, suave e trêmulo, veio o menor som que Andrew já ouvira. Um grito fraco, trêmulo, mas vivo. O primeiro grito de Emma encheu o quarto. As enfermeiras sorriram em meio às lágrimas e até os olhos da doutora Lee brilharam. Ela sobreviveu, disse ela. Ela está viva. Andrew encostou a testa no vidro, as lágrimas caindo silenciosamente. É isso aí, querida, sussurrou. É isso aí. Sua canção de vitória. Minutos depois, a doutora Lee saiu abaixando a máscara. Ela está estável por enquanto, disse ela suavemente. Mas a mãe dela ainda está em estado crítico. A pressão arterial dela está caindo novamente. Se ela não acordar logo é porque não terminou. Andrew se endireitou, a determinação endurecendo em seu peito. Então eu ficarei até que ela o faça. Ele seguiu o médico de volta para o quarto de Emily. Máquinas zumbiam suavemente ao lado de sua cama. Ele sentou-se e apegou mão gentilmente na dele. Sua filha está viva, Emily, disse ele com a voz embargada. Ela está chorando por você. Não ouse deixá-la em paz. Por um momento, nada aconteceu. Então, vagamente, os dedos de Emily estremeceu sob o seu. Ele congelou, prendendo a respiração. Suas pálpebras tremeram. Seu lábio se entreabrindo levemente como se o ouvisse através da névoa. Uma pequena lágrima rolou por sua bochecha. Andrew se inclinou para mais perto, sussurrando. É isso. Volte para ela. Ela precisa de você. Do lado de fora da janela, o sol da manhã começou a nascer, inundando o quarto estéril com um dourado suave. Pela primeira vez desde que o pesadelo começou, a luz não parecia cruel. Parecia como uma promessa. Mas assim que a esperança tomou conta do quarto, uma enfermeira entrou de repente, com os olhos arregalados. Sr. King, disse ela com urgência. A polícia precisa do senhor lá embaixo. O marido. Ele está tentando escapar da custódia. Andrew congelou, percebendo que o pesadelo ainda não havia acabado. Andrew King correu pelo corredor estéril do hospital, o eco de seu passo se misturando ao zumbido distante das máquinas. Quando chegou ao saguão, 2 policiais lutavam para conter Mark Thompson. Seu rosto estava vermelho de fúria, seus pulsos algemados, camisas manchada de sangue seco. Você não pode me manter aqui, gritou Mark, contorcendo-se violentamente. Ela tentou se matar. Eu estava tentando impedi-la. Andrew congelou. Isso é mentira, disse ele com a voz baixa mas afiado. O chefe Cole virou-se para ele, erguendo a mão. Estamos resolvendo isso, Sr. King. Afaste-se. Mas antes Andrew não conseguiu responder. As portas de vidro se abriram e Vanessa Miller entrou como uma tempestade. Vestida de preto, óculos escuros escondendo os olhos, ela caminhou com a confiança de alguém que já havia ensaiado seu papel. Tite, Mark! Ela gritou dramaticamente correndo em sua direção. Oh meu Deus, o que aconteceu? Eu vim assim que ouvi. Andrew sentiu os pelos se arrepiarem. Em seus braços se erguem. Lá estava a apresentação. Vanessa agarrou o braço de Mark, virando-se para os policiais. Vocês não a machucou. Emily está instável há meses, disse ela com a voz trêmula, fingida. Ela ameaçou para se machucar se Mark a deixasse. Por favor, não estrague a vida dele por causa das escolhas dela. O chefe Cole estreitou os olhos. E você é? Vanessa Miller, disse ela, enxugando lágrimas falsas. Sou a melhor amiga da Emily. Andrew deu um passo à frente com a voz firme como aço. Você é a mulher que ficou observando enquanto ele a arrastava. Eu vi você lá. Os lábios de Vanessa se abriram em choque fingido. Isso é ridículo. Eu estava em casa. Você está enganada. Ela se virou para os policiais. Tenho certeza de que este homem tem boas intenções, mas está confuso. Talvez ele a tenha atropelado e agora ele está tentando transferir a culpa. As palavras atingiram Andrew como água gelada. Ele cerrou os punhos, mas o chefe Cole o segurou. Levantou a mão novamente. Calma, Sr. King. Vamos verificar todas as histórias. Então ele se virou para Vanessa. Se você é amiga dela,
Não se importava de vir à delegacia para prestar depoimento. Pela primeira vez, a máscara de Vanessa caiu um pouco. Claro, ela dissera rapidamente, forçando um sorriso. O olhar de Andrew se fixou no dela. Ele viu, medo cintilando logo atrás de seu charme. Ele sabia que ela estava mentindo. Mas também sabia que mentiras como as dela podiam distorcer a verdade antes de chegar ao tribunal. Quando os policiais levaram Mark embora, Vanessa ficou ali sussurrando para Andrew, seu voz baixa e venenosa. Você não sabe no que se meteu. Acha que salvá-la faz de você um herói? Você está apenas outro homem que ela vai arruinar. Andrew se aproximou, sua voz calma, mas perigosa. Se arruinar significa salvar a vida dela, farei de novo. Vanessa deu um sorriso irônico. Vamos ver que sobrevive a esta história. Então ela se virou e saiu, seus saltos ecoando como um metrônomo da mentira. O chefe Cole abordou Andrew. Precisaremos de provas, senhor. Testemunhas, vídeos, qualquer coisa que comprova sua versão. Sem isso, o marido e o amigo distorcerão a verdade. Andrew assentiu lentamente. Então eu vou encontrar provas eu mesmo. Quando ele se virou para o elevador, a exaustão se misturou com a raiva em seu peito. Lá em cima, Emily e seu bebê lutavam pela vida. Lá embaixo, as mentiras já começavam a se espalhar como veneno. As portas do elevador se fecharam, refletindo seu rosto pálido. Andrew sussurrou para si mesmo. Se ela acordar, farei com que o mundo saiba a verdade. Mas quando ele chegou ao andar dela, sua cama de hospital estava vazia. Andrew, o coração de King batia forte contra as cos. Distante, Emily caiu imóvel. A falsa enfermeira se virou, arrancando a máscara. Vanessa. Seu sorriso era frio e deliberado. Você realmente não sabe quando parar você quer? Andrew congelou. O que você está fazendo? Ela precisa de ajuda. Vanessa Autumn era ríspido como vidro. Socorro, ela já teve o suficiente. Você deveria ter ido embora naquela noite. Agora você estragou tudo. Tudo. Cole deu um passo à frente, arma em punho. Levante as mãos, senhorita Miller. Vanessa riu, segurando uma pequena seringa. Um passo mais perto e ela não acordará mais. O pulso de Andrew rugia em seus ouvidos. Vanessa, pare. Olhe para ela. Ela não fez nada com você. A voz de Vanessa tremeu. Raiva escondida atrás controle. Ela tomou conta de tudo. O dinheiro de Mark, sua atenção, sua culpa. Mas depois desta noite tudo desaparecerá. Apenas mais uma tragédia para as notícias. Como ela caminhou em direção a Emily. Um ruído agudo cortou o ar. O obturador de uma câmera. O zelador de antes estava no topo da rampa segurando um telefone. Gravei tudo, disse ele calmamente. Você terminou. O rosto de Vanessa se contorceu em choque. Quem diabos é você? O homem abaixou o celular exibindo um distintivo policial. O detetive disfarçado Ryan Hayes. Vanessa hesitou com a mão trêmula e a seringa escorregando dos dedos. Cole se moveu rapidamente, derrubando-a no chão. Andrew correu até Emily, tocando seu rosto gentilmente. Está tudo bem. Você está segura agora. Mas ao olhar mais de perto, seu coração caiu. Seu pulso estava fraco, sua respiração superficial. A seringa já havia perfurado sua pele. Andrew King gritou por socorro enquanto o corpo de Emily amolecia em seus braços. Ela foi injetada, gritou. O chefe Cole gritava a ordem em seu rádio, enquanto o detetive Hayes continha Vanessa, pressionando seu rosto contra o chão frio. Faça um acidente equipe aqui embaixo agora. A garagem se encheu de caos, sirenes, passos, gritos. Andrew ajoelhou-se ao lado de Emily com as mãos tremendo e o pulso dela acelerando novamente. Vamos, Emily, sussurrou ele. Não a deixem vencer. Os paramédicos chegaram momentos depois. Um deles verificou seus sinais vitais. Ela está desaparecendo rapidamente. Parece um sedativo, talvez misturado com morfina. Outro paramédico inseriu uma nova intravenosa, injetando fluidos. Eles a colocaram em uma maca. Máscara de oxigênio cobrindo seu rosto. Temos que mova-se agora. Enquanto a levavam para longe, Andrew a seguiu com o coração disparado. As portas do elevador se fecharam, levando-a de volta em direção à UTI. Cole se virou para Vanessa com o rosto impassível. Você quase a matou de novo. Acabou, Miller. Ela cuspiu sangue, sorrindo. Acha que a cadeia me assusta? Mark vai consertar isso. Ele sempre conserta. Cole trocou um olhar com Hayes. Vamos ver isso. Horas depois, o hospital ficou em silêncio novamente. A chuva começou a cair lá fora, suave e implacável. Andrew estava sentado no corredor do lado de fora do quarto de Emily, com a cabeça entre as mãos. Cada dor muscular,
O terno caro dele estava manchado de sangue novamente, o sangue dela. Dr. Sarah Lee saiu, com a exaustão estampada no rosto. Ela está estável, disse suavemente. Você a trouxe aqui a tempo. Mais alguns minutos e ela não terminou. Andrew exalou trêmulo, encostando-se na parede. Ela atravessou o inferno, disse ele. Tudo porque ela confiou nas pessoas erradas. O Dr. Lee assentiu. Ela é forte, mas sua mente vai. Eles também precisam de tempo para se curar. Traumas como esse não desaparecem facilmente. Enquanto o médico se afastava, Andrew notou um movimento no fundo do corredor. Um homem alto estava parado ali, com um casaco escuro parcialmente escondido pelas sombras. A postura era rígida, com as mãos enterradas nos bolsos. Andrew franziu a testa. O homem não era funcionário do hospital. Ele se movia com muita cautela. Ei! Gritou Andrew. O estranho se virou lentamente. Seu rosto estava meio iluminado pelo brilho fluorescente, revelando hematomas e um lábio cortado. Mark, o marido. Antes que Andrew pudesse reagir, os lábios de Mark se curvaram em um sorriso. Você acha que a salvou? Disse ele suavemente. Você só atrasou a inevitável. Andrew se levantou com os punhos cerrados. Você deveria estar sob custódia policial. Mark deu de ombros. Dinheiro compra silêncio, e nesta cidade o silêncio é barato. Andrew se aproximou, fúria crescendo em seu peito. Se você chegar perto dela de novo... Mark o interrompeu com uma risada. O quê? Você vai me matar? Então você será igual a mim. O chefe Cole apareceu de repente a toda velocidade. Afaste-se dele, Mark. Mark congelou, os olhos se movendo rapidamente entre eles. Por um segundo, Andrew pensou que poderia se render. Mas em vez disso, Mark se virou e saiu correndo pelo corredor. Cole gritou, parem! Eles o perseguiram, mas ele desapareceu na escada. Desaparecendo na tempestade lá fora. Respirando fundo, Andrew voltou para o quarto de Emily. Ela ainda estava inconsciente, sua respiração superficial, mas constante. Ele sentou-se ao lado dela novamente, afastando uma mecha de cabelo da testa dela. Ele ainda está fora ali, ele sussurrou. Mas não vou deixar você desta vez. Lá fora, um trovão ecoava sobre Willow Creek. Em algum lugar na escuridão, o motor do caminhão de Mark rugiu e uma única bala caiu no chão do hospital. Dias se passaram desde a noite da seringa. Emily Carter finalmente acordou sob o zumbido suave das máquinas, seu garganta seca e corpo fraco. Sua primeira visão foi o teto do hospital, branco ofuscante e infinito. Então ela virou a cabeça e viu Andrew King dormindo na cadeira ao lado dela. Seu terno estava amassado, seu rosto marcado pela exaustão. Por um momento, a confusão nublou seus olhos. Então a memória a atingiu, correntes, cascalho, sangue. Sua frequência cardíaca disparou. O monitor apitou freneticamente. Andrew se mexeu com o barulho, pulando de pé. Emily. Ei, está tudo bem, disse ele rapidamente, pegando a mão trêmula dela. Você está segura. Você está no hospital. Ela o encarou com os olhos molhada e desorientada. Minha bebê Emma, ele sorriu levemente. Ela está viva. Ela é pequenina, mas ela está lutando como a mãe. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily. Ela sussurrou. Achei que a tinha perdido. Andrew balançou a cabeça gentilmente. Você não fez isso. Não enquanto eu estiver aqui. A doutora Sarah Lee entrou então, com alívio, inundando a expressão. Bem-vinda de volta, querida, disse ela suavemente. Você passou por mais do que qualquer um deveria, mas está segura agora. Emily assentiu fracamente, mas sua voz tremeu. Seguro, Mark? Ele ainda está fora, ele está lá, não é? Andrew hesitou antes de responder. Ele escapou, mas a polícia está procurando. Você não estará sozinho. De novo. 2 dias depois, quando Emily recebeu alta, o hospital insistiu que ela não poderia voltar para casa. Não com o marido desaparecido. O chefe Cole providenciou a custódia protetora, mas Andrew ofereceu algo mais pessoal. Você virá, fique comigo, disse ele. Minha casa está segura. E Emma pode ficar perto de mim no hospital até ficar mais forte. Emily queria recusar, o orgulho a puxando. Mas suas mãos ainda tremiam quando ela segurava uma colher. E ela não tinha para onde ir. Só até eu conseguir ficar em pé sozinha. Ela sussurrou. A mansão de Andrew situava-se numa colina com vista para Willow Creek. Uma estrutura de vidro e pedra cercada por hectares de terra tranquila.
Deveria ter sido linda. Mas quando Emily entrou, o silêncio pesou em seu peito. A casa parecia fria como uma museu da dor. O leve aroma de perfume desbotado pairava no ar. Um único retrato pendurado no painel principal corredor. Uma mulher com olhos gentis e um sorriso gentil. Sua esposa? Emily perguntou suavemente. Andrew assentiu, sua voz quase um sussurro. Rebecca, ela morreu 3 anos atrás. Acidente de carro. A dor nos olhos dele refletia a dela, e por um momento eles não se falaram. Ele a levou escada acima, para um quarto de hóspedes com vista para o jardim. Você terá privacidade aqui, disse ele. Há funcionários disponíveis caso precise de alguma coisa. E câmeras de segurança. Ninguém chega perto sem que eu saiba. Emily sentou-se na beira da cama, com as mãos entrelaçadas firmemente. Eu não mereço essa gentileza. Andrew olhou para ela firmemente. Você merece paz e justiça. Ao cair da noite, a chuva começou a bater contra as janelas. Andrew ficou parado na porta, observando-a cair num sono inquieto. Lá embaixo, ele serviu um copo de uísque, olhando para seu reflexo na janela escura. Ele disse a si mesmo que estava apenas protegendo-a, mas no fundo algo havia mudado. Um senso de propósito que ele não sentia há anos. Então, lá fora, além dos portões, faróis brilhou uma vez antes de desaparecer na floresta. Mark Thompson estava vigiando a casa. Na manhã seguinte, a luz do sol entrava pelas enormes janelas da mansão de Andrew King. Pássaros cantavam em algum lugar além das colinas enevoadas, mas dentro da casa, o silêncio pairava como uma dor silenciosa. Emily Carter sentou-se na mesa do café da manhã, com as mãos envolvendo uma caneca de chá que ela não havia tocado. Os hematomas ao longo dos pulsos estavam desbotando para um amarelo claro, mas as marcas dentro delas não saravam tão rápido. Andrew entrou silenciosamente, mangas arregaçadas, cabelo levemente desgrenhado. Você não comeu, disse ele gentilmente. Ela se forçou um pequeno sorriso. Estou tentando. A comida tem gosto de poeira. Ele assentiu. Está tudo bem. A cura leva tempo. Seus olhos tremeluziu em direção à janela onde gotas de chuva grudavam no vidro. Eu continuo ouvindo correntes enquanto durmo. Ela sussurrou. Quando fecho os olhos, vejo a estrada, o cascalho cortando minha pele, e sinto que ele me puxa novamente. A voz dela falhou. Ele me queria morta, Andrew. O homem que eu amava queria que eu fosse embora. Andrew sentou-se em frente a ela com a voz baixo. Você sobreviveu ao que ninguém deveria. Você é mais forte do que pensa. Emily olhou para baixo. Eu costumava pensar. Saia de mim. Andrew desligou a TV com a expressão endurecida. Ninguém vai levá-la. Vou ligar para Olivia Brown, uma advogada em quem confio. Ela vai acabar com isso. A voz de Vanessa sibilou pela linha uma última vez. Tic-tac. Andrew. O mundo adora um vilão, e eu acabei de fazer de vocês dois um. A ligação caiu. Emily tremeu e desabou no sofá. Andrew se ajoelhou ao lado dela, abraçando-a enquanto ela chorava silenciosamente. Lá fora, a chuva batia nas janelas e as sirenes da polícia soavam ao longe. O telefone de Andrews vibrou novamente. Outra mensagem, desta vez com uma foto da incubadora da bebê Emma. A legenda dizia: Ela é a próxima. Andrew congelou furioso, e terror se misturando em seu peito. Vanessa não tinha terminado. Ela estava indo atrás do bebê. Pela manhã, a mansão não estava mais, parecia um santuário. Parecia uma prisão cercada por câmeras piscando e traição. Dezenas de repórteres lotaram os portões de ferro, gritando perguntas que cortavam como facas. Andrew, você sequestrou seu amante? Emily, você está mentindo sobre seu marido? O bebê é mesmo dele? Suas palavras ecoaram pela chuva enquanto os microfones eram empurrados contra as grades. Lá dentro, Emily Carter estava sentada perto da janela enrolada num cobertor, olhando para fora com olhos vazios. Ela não tinha dormido a noite toda. Cada manchete, cada sussurro a pintava como o monstro que Vanessa queria que ela fosse. Eles acham que eu inventei tudo, disse ela suavemente com a voz embargada. Eles acham que eu me acorrentei. Andrew King andava de um lado para o outro, a raiva fervilhava sob seu exterior calmo. Deixe-os falar. A verdade não precisa aprovação. Ela se virou para ele com lágrimas escorrendo pelo rosto. A verdade não importa quando mentiras se tornam virais. Ela apontou para a tela da TV onde o rosto de Vanessa preenchia o noticiário. Lágrimas de crocodilo brilhavam enquanto ela contava sua versão da história. Como a pobre Emily havia encenado tudo para a atenção.
Como ela implorou a simpatia de Andrew. Vanessa encerrou sua entrevista com a adaga perfeita. Eu amo Emily como uma irmã, disse ela dramaticamente. Mas às vezes o amor não é suficiente para salvar alguém de si mesmos. Emily prendeu a respiração. Ela está me destruindo. Andrew silenciou a tela. Ela está ganhando tempo. Vamos contra-atacar com provas. O chefe Cole ligou minutos depois com a voz sombria. Vanessa, a declaração deixou o público confuso. Estamos sofrendo pressão de cima. Eles podem suspender o caso até que encontremos novas provas. O tom de Andrews ficou áspero. Não ouse deixá-la distorcer isso. Cole suspirou. Farei o que puder, mas sem provas sólidas os advogados dela vão distorcer tudo. Quando a ligação terminou, Emily enterrou o rosto nas mãos. Eu deveria ter morrido naquela noite, ela sussurrou. Pelo menos eles acreditariam que eu estava inocente. Andrew se ajoelhou diante dela, levantando seu queixo gentilmente. Não diga isso. Você viveu por Emma, por justiça. Vanessa vence se você desistir. Suas palavras cortou a névoa por um momento, mas então o telefone tocou novamente. Uma notificação. Andrew hesitou antes abrindo. Um novo vídeo apareceu online. A legenda dizia: vazaram imagens. Emily Carter é vista se beijando milionário no corredor do hospital. O clipe estava borrado, mas eficaz. Mostrava Emily fraca em um vestido de hospital. Andrew apoiando-a, enquanto ela quase desmaiava. Mas do ângulo certo parecia íntimo e escandaloso. A internet não se importava com o contexto. Os comentários já eram cruéis. Ela é nojenta. Pobre marido. Típica interesseira. Emily, os soluços vinham em ondas silenciosas. Eles nunca mais me deixarão ser mãe. Andrew fechou o laptop com força. Os nós dos dedos ficaram brancos. Chega. Vou ligar para Olivia Brown. Vamos entrar com um pedido de liminar. Hoje. Mas enquanto falava, algo mais profundo se agitou nele. Uma raiva familiar. A mesma fúria impotente que sentira na noite em que sua esposa morreu. Ele se virou para a janela com os olhos ardendo. Vanessa acha que pode enterrar a verdade, disse ele friamente. Vamos começar a desenterrá-la. Emily olhou para ele com a voz trêmula. E se ela nos encontrar primeiro? O olhar de Andrew endureceu, a calma protetora em sua voz substituída por aço. Então nós parou de correr. Um raio cruzou o céu, iluminando seus reflexos no vidro. Duas pessoas preso pela dor e pelo desafio. Lá fora, em meio à tempestade e ao caos, um carro preto parado do outro lado da rua. Lá dentro, Vanessa observava através das janelas escuras, com um sorriso nos lábios enquanto sussurrava. Vamos ver o quanto mais eles podem perder. E ela ligou o motor. A chuva caía caída em lençóis quando Olivia Brown chegou à mansão de Andrew King. Seus saltos estalaram bruscamente no chão de mármore, combinando com seu tom pragmático. Eu vi as notícias, disse ela colocando seu coromaleta sobre a mesa. Vanessa está jogando sujo, mas podemos vencê-la no jogo dela se agirmos rápido. Andrew estava perto da lareira com os braços cruzados. Ela está mirando a reputação de Emily. O público está se voltando contra ela. Olivia assentiu. É isso que os sociopatas fazem. Eles reescrevem a realidade até que todos se esqueçam da verdade. Mas Vanessa cometeu um erro. Ela deixou migalhas de pão. Emily Carter sentou-se calmamente ao sofá, envolto em um cardigã grosso. Seus olhos estavam inchados, sua voz fraca. Migalhas de pão? Olivia abriu uma pasta cheia de documentos. Eu estava vasculhando registros hospitalares. Alguém adulterou as imagens das câmeras de segurança na noite em que você foi atacado. Mas um técnico de TI técnico fez um backup do arquivo antes de ser apagado. Ela deslizou uma unidade USB à mesa. Só precisamos que o tribunal admita isso como prova. Os olhos de Andrew brilharam com esperança. Esse vídeo poderia limpar o nome dela. Poderia, disse Olivia. Mas nós temos um problema maior. Os advogados de Vanessa entraram com uma ordem de restrição contra vocês dois. Ela está alegando assédio. Você não é permitido a menos de 150 metros dela ou do hospital. Emily congelou. O hospital? Mas minha bebê Emma, ela ainda está lá. A expressão de Olivia se suavizou. Eu sei que estou a entrar com um recurso, mas até lá você terá que ficar longe. Vanessa está alegando que você é instável, que está planejando sequestrar seu próprio filho. Emily prendeu a respiração. O pânico aumentando. Ela está tentando tirar meu bebê de mim. Andrew deu um passo mais perto, voz firme, mas feroz. Ela não vai conseguir. Olivia entregou a Emily uma envelope lacrado. Dentro há uma declaração para o juiz.
A sua verdade em suas próprias palavras. Conte tudo a ele. Como Mark acorrentaram você. Como Vanessa o manipulou. Como planejaram sua morte. Vou apresentar isso como parte da sua defesa. Emily abriu o envelope lentamente. Suas mãos tremeram ao ver seu próprio nome impresso no topo. Ela começou a escrever. Cada palavra arrancava a dor do mais profundo da sua alma. Ele olhou para mim como se eu já estivesse morta. Mas eu vivi para o meu criança. Lágrimas borraram a tinta. Quando terminou, Olivia pegou a carta com delicadeza. Isso, disse ela, lembrará ao tribunal que você não é um escândalo. Você é uma sobrevivente. Enquanto Olivia se preparava para sair, um trovão saiu. Encontro vocês dois no tribunal na segunda de manhã, disse ela com firmeza. Tragam o drive de vídeo. Está na hora. O mundo viu a verdadeira história. Depois que ela foi embora, a mansão ficou em silêncio novamente. Andrew caminhou até a janela, observando a tempestade bater no vidro. Vanessa não vai parar até que ela esteja. Destruiu tudo, murmurou ele. Emily estava atrás dele com a voz frágil mas segura. Então não esperamos para ela atacar novamente. Nós a expomos primeiro. Andrew se virou, surpreso com o aço em seu tom. Você está pronta para lutar. Para Emma, ela disse simplesmente. E para cada mulher que foi silenciada. Ele assentiu lentamente. Então, na segunda-feira, acabamos com isso. Lá fora, um raio iluminava o carro preto estacionado no sopé da colina. Lá dentro, Vanessa estava sentada com um sorriso presunçoso, lendo uma mensagem de um número desconhecido. Dizia: o arquivo de backup não chegará ao tribunal. Cuidarei disso hoje à noite. Ela digitou uma palavra de volta. Perfeito. Em algum lugar no escuro, uma figura começou a caminhar em direção à mansão de Andrew. Naquela noite, Emily Carter não conseguia dormir. A chuva batia na janela como lembranças suaves e persistentes. Ela sentou-se na beira da cama no quarto de hóspedes de Andrew King, olhando para o seu reflexo no espelho. Os hematomas estavam desaparecendo, mas seus olhos ainda carregavam as sombras da mulher que ela costumava ser. Ela sussurrou para ela a reflexão. Quando o amor se tornou medo, o sono finalmente a levou, mas não foi descanso. Era memória. Ela estava de volta à sua antiga cozinha. A luz da manhã se derramava aos balcões. Mark estava parado perto da máquina de café, sem camisa, sorrindo. Ele tinha feito o café da manhã dela. Panquecas em formato de corações, xarope escorrendo pelas bordas. Você está brilhando, ele disse, beijando a testa. Esse bebê vai ter o meu sorriso. Emily riu então, acreditando. Ela se lembrou de como o dele sentiu a mão em sua barriga, quente e protetora. Elas sonharam com nomes juntas. Emma, se for uma menina, ela disse, sussurrou e ele sorriu. Emma, sim. Mas o riso desapareceu mais rápido do que as panquecas esfriaram. Mark perdeu o controle trabalho. A gritaria começou. Ele a culpava por tudo. Contas, estresse e seus fracassos. Uma noite ele chegou em casa bêbado, acusando-a de traição. Você acha que eu não vejo como os homens olham para você? Ele disse arrastada. Emily tentou acalmá-lo, mas ele jogou um copo do outro lado da sala. O copo se estilhaçou a centímetros do rosto dela. Semanas mais tarde, Vanessa entrou em suas vidas. Ela era a melhor amiga de Emily desde a faculdade. Confiante, charmosa, do tipo de mulher que chamava a atenção sem esforço. Vanessa ofereceu conselhos de carreira a Mar. A luz vermelha de gravação piscou uma vez antes de apagar. Alguém a havia plantado. Recentemente, ele a virou em suas mãos e viu uma pequena etiqueta gravada na parte de trás. VM Productions, seu maxilar cerrado. Vanessa Miller. Inacreditável, ele murmurou. Ela está nos espionando. Lá em cima, Emily estava ao lado, a porta trancada, tremendo. Cada som parecia amplificado. O trovão, o rangido das tábuas velhas do assoalho, o seu próprio batimentos cardíacos. Então seu telefone vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido apareceu. Bela casa. Sorria para a câmera. O terror congelou seu sangue. Ela sussurrou. Andrew. Mas sua voz mal se ouvia em meio à tempestade. Lá embaixo, o telefone de Andrew vibrou ao mesmo tempo. Chefe, o nome de Collie apareceu na tela. Andrew, disse o policial em tom grave. Rastreamos o sinal que adulteraram seu sistema de segurança. Está vindo de dentro da propriedade. Os olhos de Andrew se arregalaram. Por dentro, sim. Alguém instalou câmeras remotas no passado da semana, provavelmente enquanto você estava no hospital. Vanessa estava observando cada movimento seu.
Andrew apertou seu braço com mais força em torno do dispositivo. Então ela sabe de tudo, ele murmurou. Ele correu de volta para o andar de cima, subindo os degraus de 2 em 2 tempo. Emily ainda estava perto da porta quando ele entrou sem fôlego. Estamos grampeados, ele disse. Cada quarto poderia ter um desses. O rosto de Emily empalideceu. Ela está nos observando, ouvindo tudo. Ele assentiu severamente, incluindo nossos planos para o tribunal. Emily apertou uma mão trêmula aos lábios. Meu Deus, ela sabia das evidências. Andrew congelou. O USB. Ele correu em direção à gaveta da mesa, abriu-a e sentiu o estômago embrulhar. A pasta Olivia Brown que lhes dera o que continha o vídeo de backup havia sumido. Alguém o levou, sussurrou ele. Hoje à noite. Antes Emily conseguiu responder, uma voz ecoou pelo corredor. Uma voz feminina distorcida lançou um alto-falante escondido em algum lugar nas paredes. Você realmente achou que poderia me enganar, Andrew? Emily ofegou. Vanessa? Sua risada encheu o quarto, frio e deliberado. Eu avisei. Todo segredo encontra seu caminho para casa. Aproveite sua paz enquanto ela durar. A linha caiu. Por um momento houve apenas silêncio. Então o telefone de Andrews tocou de novo. Outra mensagem. Um anexo de vídeo. Ele apertou o play. A filmagem mostrou Emily e Andrew sentados perto um do outro, juntos na sala de estar discutindo as provas do tribunal. A voz de Vanessa narrava por cima. 2 mentirosos ensaiando a história deles. O rosto de Emily ficou branco. Ela está virando tudo contra nós. O maxilar de Andrew ficou rígido como ferro. Não isso é tempo. Encontraremos cada câmera, cada arquivo, cada vestígio que ela deixou. Ele destruiu o dispositivo escondido contra a parede, a lente se estilhaçando como vidro. Mas mesmo assim a energia acabou completamente, mergulhando a casa na escuridão. E de algum lugar na escuridão a risada de uma mulher ecoou mais uma vez. A mansão estava engolido pela escuridão. Apenas o suave estalar do trovão e o som da respiração assustada de Emily preenchiam o ar. Andrew King se moveu com cuidado, a lanterna cortando a escuridão. Fique perto de mim, sussurrou. O feixe de luz iluminou os pedaços quebrados da câmera espalhados pelo chão. Ele os chutou para o lado com o maxilar tenso. Ela está perdendo o controle, ele murmurou. Ela está ficando imprudente. Lá na cidade, dentro de uma elegante cobertura com vista para Willow Creek, as mãos de Vanessa Miller tremiam enquanto ela navegava pelo celular. O poder apagão na mansão Andrews não fazia parte de seus planos. Vamos lá, ela sibilou para a tela. Onde está a transmissão? Mas todas as câmeras estavam desligadas. Sem vídeo, sem áudio. O silêncio a atormentava. Sua laptop apitou. Uma mensagem apareceu. Eles encontraram os dispositivos ocultos. Seus disfarces foram descobertos. O coração de Vanessa disparou. Ela fechou o laptop com força, andando de um lado para o outro da sala em seu hobby de seda. Não, ainda não. Ele não deveria saber. Ela pegou o telefone e discou furiosamente. Mark, atenda o maldito telefone. Nenhuma resposta. Ela jogou o aparelho ao sofá tremendo. Pela primeira vez, Vanessa não estava no controle. Seu reflexo a encarava no espelho. Maquiagem perfeita, cabelo impecável, mas seus olhos eram selvagens. Você ainda está ganhando, disse ela a si mesma. Você sempre ganha. Mas a dúvida sussurrou mais alto que suas palavras. De volta à mansão, Andrew encontrou o disjuntor no porão e acionou o interruptor principal. As luzes piscaram novamente, inundando a casa com uma claridade estéril. Emily ficou parada ao topo da escada, segurando o corrimão para se equilibrar. Seu rosto estava pálido, mas seus olhos ardiam de determinação. Não podemos ficar aqui, disse ela. Ela sabe de tudo. Andrew assentiu, sério. Você tem razão. Mas antes de irmos, preciso pegar os discos rígidos do sistema de segurança. Se a Vanessa tivesse olhos aqui, casa, talvez possamos rastrear de onde veio o sinal. Enquanto Andrew trabalhava, Emily empacotou alguns itens essenciais. Cobertor, a foto do bebê no hospital e a carta que Olivia Brown a fez escrever. Quando ela olhou para ela reflexo no espelho, ela mal se reconhecia. Estava mais magra, mais pálida, mas mais forte. De repente Andrew gritou Emily do andar de baixo. Encontrei uma coisa. Ela correu até ele. Ele apontou para um compartimento escondido atrás do gabinete do servidor. Dentro, envolto em um pedaço de veludo, havia um pequeno flash dirigir. Havia uma etiqueta colada com a letra de Vanessa como garantia. Andrew estreitou os olhos. Que diabos? Ele o conectou ao laptop.
A tela piscou e ganhou vida. Um vídeo começou a ser reproduzido, granulado, trêmulo, claramente gravado de uma câmera escondida. Mostrava Vanessa e Mark discutindo. Você disse que cuidaria dela, gritou Mark. Vanessa, respondeu a voz venenosa. Eu disse para você fingir que foi um acidente. Mas você não conseguiu nem lidar com isso. Andrew e Emily ficaram chocados. Prova. A confissão que eles precisavam. Andrew sussurrou. Nós a pegamos. Naquele momento, no exato momento, o laptop de Vanessa na cobertura apitou novamente. Um alerta do sistema dela. Seu próprio arquivo secreto tinha acessado remotamente. Seus olhos se arregalaram de terror. Não, eles encontraram. Ela agarrou as chaves do carro com as mãos trêmulas. A chuva batia forte no para-brisa enquanto ela acelerava pelas ruas da cidade. O telefone vibrou com uma nova mensagem de um número desconhecido. Eles sabiam que tinha acabado. A respiração de Vanessa acelerou. Ainda não, ela sussurrou. Não até eu acabar com isso sozinho. Ela pisou mais forte no acelerador como um raio cortando o céu. De volta à mansão, Emily se virou para Andrew. O que fazemos agora? Ele olhou para o vídeo novamente. A evidência da traição congelada na tela. Levamos isso para o call de amanhã cedo, disse ele. Mas antes que Emily pudesse responder, a porta da frente se abriu com um rangido. Uma sombra entrou pingando chuva no mármore chão. O eco de passos no mármore congelou Andrew King e Emily Carter. A sombra perto da porta solidificou-se em uma figura familiar. Chefe Cole, encharcado pela tempestade. Seu distintivo brilhando fracamente sob a luz do saguão. Calma, disse ele levantando a mão. Sou eu. Emily expirou, desabando contra a parede em alívio. Você quase me deu um ataque cardíaco. Cole deu um passo à frente, sacudindo a cabeça capa de chuva. Vim assim que recebi sua mensagem. Você disse que encontrou algo. Andrew assentiu, entregando-lhe o flash dirigir. Está tudo aqui. Vanessa e Mark planejando o ataque. É a voz dela, o rosto dela, tudo. Cole inseriu o dirigir até seu tablet, assistindo à filmagem enquanto a voz de Vanessa preenchia o ar. Fria, calculista, inegável. Ele assentiu lentamente. Isso é o suficiente para abrir um caso. Terei mandados até de manhã. A voz de Emily tremeu. Então finalmente acabou. Cole olhou para ela gentilmente, mas gravemente. Não acabou. Apenas começando. O julgamento será brutal, mas desta vez a verdade está do seu lado. 3 dias depois, o tribunal no centro de Willow Creek fervilhava de caos. Repórteres se alinhavam nos degraus, câmeras disparando enquanto a polícia acompanhou Mark Thompson e Vanessa Miller para dentro. Vanessa usava um terno branco sob medida. Seu cabelo perfeitamente penteado, seu rosto calmo, mas pálido. Mark parecia pior, desleixado, olhos fundos, suas mãos algemado firmemente. Dentro do tribunal, Emily sentou-se ao lado de Andrew e Olivia Brown, sua advogada. Ela usava um traje modesto vestido cinza, o cabelo preso para trás com cuidado. Apesar do cansaço nos olhos, ela irradiava uma força silenciosa. Olivia se inclinou, mas lembre-se sem emoção quando ela fala. O júri precisa ver controle, não dor. Do outro lado do corredor, Vanessa olhou para sua antiga amiga, seus lábios se curvando em um sorriso fraco e venenoso. Emily encontrou seu olhar pela primeira vez tempo sem pestanejar. O juiz entrou e o silêncio se instalou. Este tribunal está em sessão, declarou. Olivia levantou-se, apresentando a primeira prova, a gravação da câmera escondida. As telas do tribunal chegaram vida com a imagem da Vanessa. Você disse que cuidaria dela. A voz do Mark trovejou. A voz de Vanessa seguiu, áspera e condenatória. Eu disse para você fazer isso, parece um acidente. Suspiros percorreram o tribunal. A máscara confiante de Vanessa quebrou pela primeira vez tempo. Ela se virou para o advogado, sussurrando furiosamente. Mark a encarou. Você disse que ninguém jamais encontraria. Olivia seguiu em frente. Senhoras e senhores do júri, isso não foi um acidente. Foi premeditado por tentativa de homicídio. O advogado de Vanessa levantou-se, a voz carregada de arrogância. Seu honra, meu cliente estava sob coação. A gravação foi manipulada. Cole, sentado na última fila, interrompeu. O arquivo foi recuperado de sua própria unidade criptografada. Nós o verificamos. Ele fez uma pausa, deixando o peso do momento se resolve. Nós, o júri, consideramos os réus culpados. O tribunal explodiu. Suspiros, murmúrios, alguns gritos de alívio. A mão de Emily voou para a boca. Enquanto as lágrimas escorriam por suas bochechas, Olivia sorriu levemente, apoiando a mão em seu ombro para confortá-la.
Você conseguiu, ela disse e sussurrou. Mark caiu para a frente derrotado, enquanto a compostura de Vanessa finalmente se despedaçou. Não, não, isso não é real, ela gritou pulando da cadeira. Os oficiais de justiça se moveram rapidamente contendo-a. Eu o fiz fazer isso. Você acha que ele tinha escolha? Sua voz falhou. Raw entrou em pânico. Ele me amava. Ele teria feito qualquer coisa que eu dissesse. Mark virou-se para ela com os olhos brilhando. Você arruinou a minha vida, gritou ele. Você prometeu que seríamos livres. Livres? Ela cuspiu. Você não passa de um instrumento. O juiz bateu com o martelo. Ordem, ordem! Os guardas puxaram Vanessa de volta, mas ela continuou gritando, sua voz ecoando como o grito de uma banshee. Você vai se arrepender disso, Emily. Vocês todos vão se arrepender. A voz do juiz Harris cortou o caos. Mark Thompson, Vanessa Miller. Vocês são condenado a 30 anos de prisão estadual por tentativa de homicídio e conspiração. Que ambos reflitam sobre vidas que você destruiu. As palavras pairavam no ar, carregadas de justiça. Emily chorou silenciosamente enquanto os oficiais de justiça os conduziam. Para longe. Os ombros de Mark caíram, seus passos lentos e quebrados. Vanessa lutou para terminando, gritando palavrões até a porta se fechar atrás dela. Quando a sala do tribunal esvaziou, Emily permaneceu sentada, com a mente fervilhando de descrença. Andrew se aproximou silenciosamente, ajoelhando-se ao lado dela. Acabou, disse ele suavemente. Ela se virou para ele, com os olhos cheios de alívio e exaustão. Não parece real. Não parece real. Vontade, ele prometeu. Você lutou por sua vida e venceu. Chefe Cole entrou tirando o chapéu. Você fez justiça, Sra. Carter. Isso é raro hoje em dia. Emily deu um leve sorriso. Obrigada, chefe, por acreditar em mim. Ele assentiu. Você mereceu. Do lado de fora do tribunal, os repórteres se reuniram novamente, mas desta vez o tom deles era diferente. Emily Carter, sobrevivente, gritou uma. Como se sente para ter justiça? Emily parou nos degraus do tribunal, o vento balançando seus cabelos. Ela olhou para as câmeras, a voz calma e forte. A justiça não apaga a dor, disse ela. Mas nos lembra que podemos, levante-se. A multidão ficou em silêncio por um momento. Então aplausos irromperam, suaves no início, depois mais altos. Andrew colocou o braço em volta dos ombros dela, guiando-a através do mar de câmeras. Pronta para ir para casa? Perguntou ele. Ela assentiu. Casa? Ela repetiu suavemente. Parece bom. Quando chegaram ao carro, um trovão ribombou fracamente ao longe. O último eco da tempestade que os havia definido. Emily olhou para trás no tribunal uma última vez, e em algum lugar distante atrás das grades da prisão, Vanessa sussurrou. Ainda não acabou. 2 semanas após o veredicto, o frio e cinzento do inverno texano começou a desaparecer. O ar carregava o cheiro de chuva fresca e magnólias em flor. Emily Carter estava do lado de fora das portas do hospital, segurando um pequeno buquê de margaridas brancas. Suas palmas estavam suadas apesar do frio. Andrew King estava ao lado dela com as mãos firmes em suas costas. Você não precisa fazer isso hoje, disse ele gentilmente. Eu preciso, Emily sussurrou. Ela já está esperando há tempo demais. Dentro dos corredores estéreis, a vida tranquila fervilhava, com enfermeiras empurrando carrinhos, bips suaves de monitores, a música de ninar fraca que tocava toda vez que um recém-nascido pegava seu primeiro suspiro. Os passos de Emily diminuíram à medida que se aproximavam da unidade de terapia intensiva neonatal. Durante meses ela a viu filha através do vidro, fraca demais para segurá-la. Mas hoje era diferente. Hoje, Emma estava forte o suficiente para respirar em seu próprio. A doutora Sarah Lee os recebeu na porta com um sorriso caloroso. Ela está pronta, Emily, ela disse. Vocês dois são. O coração de Emily batia forte enquanto a enfermeira a conduzia para a pequena incubadora. Lá envolta em um cobertor rosa era Emma. Dedinhos se curvaram, o peito subindo e descendo suavemente. Lágrimas turvaram a visão de Emily. Oi, bebê, ela sussurrou. Mamãe está aqui. O Dr. Lee levantou a menina com cuidado e a colocou no colo de Emily, braços trêmulos. Pela primeira vez, Emily sentiu o calor da filha contra o peito. O bebê se mexeu, soltando um suspiro suave que derreteu cada cicatriz no coração de Emily. Andrew observou em silêncio da porta, a emoção cintilando em seu rosto normalmente composto. Ela é perfeita, disse ele suavemente. Emily sorriu em meio às lágrimas.
Ela é meu milagre. O Dr. Lee entregou-lhe uma pequena pulseira de prata gravado com um pequeno coração. Isto foi encontrado com ela quando ela foi internada pela primeira vez, disse ela. As enfermeiras queriam para você tê-lo. Emily traçou o coração com o polegar. Obrigada por tudo. Dr. Lee assentiu. Você deu a ela um motivo para lutar. Agora é a sua vez de viver. Eles ficaram lá por horas. Emily cantou baixinho para Emma, sua voz rachado, mas cheio de amor. Os dedinhos do bebê se entrelaçaram nos da mãe, e naquele momento os meses de dor e humilhação desapareceu no silêncio. Andrew deu um passo à frente, agachando-se ao lado deles. Se importam se eu der uma foto? Emily riu baixinho, enxugando as lágrimas. Só se você prometer não vendê-la para os tabloides? Ele sorriu. Nunca. A câmera clicou, uma foto. Emily segurando Emma. Luz do sol derramando pela janela atrás deles. Uma imagem não de tragédia, mas de renascimento. Ao cair da noite, eles se despediram da equipe do hospital. Lá fora o mundo parecia mais brilhante, mais livre. Emily estava ao lado do carro de Andrew abraçando Emma. Quando ela crescer, Emily disse: Vou contar a ela sobre aquela noite, não para assustá-la, mas para lembrá-la de que a força não vem de ser destemido. Vem da sobrevivência. Andrew sorriu. E ela saberá que sua mãe é a mulher mais corajosa eu já conheci. Emily olhou para ele, seus olhares se encontraram. Você me salvou 2 vezes, Andrew. Ele balançou a cabeça. Não, você se salvou. Eu estava lá por acaso. Enquanto eles iam embora, as luzes do hospital se apagaram atrás deles. O futuro finalmente parecia possível. Mas ao longe, dentro de uma cela de prisão escura, Vanessa estava sentada em sua cama, olhando para uma foto esfarrapada de Emily e seu bebê em um jornal. Suas unhas cravaram no papel até rasgá-lo. Aproveite seu final feliz, ela sussurrou. Não vai durar. A primavera chegou em Willow Creek como um suspiro de alívio há muito esperado. O céu estava claro. O ar cheirava a terra molhada e as flores no jardim de Andrew King finalmente começaram a florescer novamente. Mansão, antes fria e assombrada pelo silêncio, agora ecoava com o som suave do riso de um bebê. Emily Carter caminhou pelo grande corredor, embalando Emma em seus braços. A luz da manhã filtrava-se pelas janelas altas, pintando de dourado o chão de mármore. Pela primeira vez em meses, a casa parecia viva. Andrew estava ao lado do piano com as mangas arregaçadas e uma xícara de café na mão. Ela gosta de música, disse ele observando Emily cantarolar baixinho para o bebê. Toda vez que ele canta, ela para de chorar. Emily sorriu, cansada, mas pacífico. Talvez ela tenha herdado isso de você. Rebecca me disse que ele costumava tocar todas as noites. As expressões de Andrew suavizou-se ao ouvir a menção de sua falecida esposa. Rebecca adorava essa música, disse ele baixinho, sentado ao piano. Dedos roçaram as teclas, liberando uma melodia suave que encheu o quarto como a luz do sol. Emily fechou os olhos, balançando suavemente com Emma em seus braços. Quando a música terminou, a casa caiu em suave silêncio. Você trouxe este lugar de volta à vida, disse Andrew. Por muito tempo parecia que estava esperando por algo ou alguém. Emily olhou ao redor da mansão. Os retratos, os móveis macios, as rosas florescendo no jardim além das portas de vidro. Não está mais esperando, ela disse. É o lar agora. Andrew deu um leve sorriso pousando o café. Tem uma coisa que eu quero te mostrar. Ele a levou para uma sala ensolarada, perto dos fundos da casa. No interior, com paredes recém-pintadas de branco suave, havia um berço de madeira cercado por delicados tons de rosa. Cortinas, brinquedos e livros ilustrados enchiam as prateleiras. Emily congelou na porta, lágrimas brotando instantaneamente. Você não fez isso, ela sussurrou. Andrew deu de ombros, seu voz gentil. Emma merece um lugar que seja dela. Um lugar cheio de amor. Não tenha medo. Emily levou a mão à boca. Supere. Ninguém nunca fez isso algo assim para mim. Ele sorriu. Você mereceu mais do que isso. Emma murmurou baixinho, estendendo a mão para Andrew. Ele a pegou com cuidado, segurando a menininha com uma ternura surpreendente. Ela tem os seus olhos, disse ele. Emily riu, através das lágrimas e da sua teimosia. Por um momento, pareceu que o mundo lá fora não existia. Sem tribunal, sem traição, sem passado. Apenas os 3 costurados por segundas chances. Mais tarde à tarde, enquanto Emily colocava Emma em seu novo berço, ela notou uma pasta na mesa de cabeceira.
Dentro havia papéis, documentos legais, documentos transferindo parte do patrimônio de Andrews para um fundo fiduciário em nome de Emma. Andrew, o que é isso? Ela perguntou, assustado. Ele se encostou na porta. Segurança, disse ele simplesmente. Para que ninguém nunca mais poderia tirar nada dela. Emily balançou a cabeça. Você não precisa. Eu quero. Ele interrompeu suavemente. Você e Emma me deram algo que o dinheiro não podia. Esperança. Ela olhou para ele por um longo momento, seu coração se enchendo de gratidão. E algo mais profundo que ela ainda não. O sorriso irônico de Vanessa desapareceu. Como? A jornalista se inclinou para a frente. Meu nome é Julia Cole, chefe Cole. Filha. Meu pai arriscou a carreira para te derrubar. Estou aqui para garantir que o mundo nunca se esqueça do que você fez. As unhas de Vanessa cravaram-se na mesa. Você não tem o direito, interrompeu Julia. Você está certo sobre uma coisa. Alguém escapou, Mark Thompson. Mas ele não veio para te salvar. Ele veio em busca de vingança. Na primeira vez, o medo passou pelo rosto de Vanessa. Você está mentindo. A expressão de Julia não mudou. Você destruiu a vida dele também. Você o manipulou para tentar matar a esposa. E agora ele te culpa. Vanessa engoliu em seco, mãos trêmulas. Não, ele não faria isso. Julia se levantou, reunindo suas anotações. Ele faria isso e quando ele te encontrar, ele não vai parar. Assim como não parou por causa da Emily. Os guardas abriram a porta para escoltar a Julia para fora, deixando Vanessa sozinha em seu silêncio. Aquela noite as luzes da prisão se apagaram e os corredores ficaram silenciosos. Vanessa ficou acordada, olhando para o teto. Cada barulho a fazia estremecer. O raspar do metal, o eco de passos. Então, em algum lugar no corredor, um alarme soou. Guardas gritaram. Uma sirene gemeu na escuridão. Vanessa sentou-se com o coração batendo forte e, em meio ao caos, a voz de um homem ecoou fracamente. Trêmula, mas inconfundível. Vanessa, é hora de terminar o que começamos. O alarme ainda ecoava pelos corredores da penitenciária estadual. Os guardas correram em direção ao portão oeste gritando ordens. Chaves tilintando, botas batendo. Mas dentro da cela D14, o caos parecia distante como um trovão a quilômetros de distância. Vanessa Miller estava congelada em seu catre, seu coração martelando contra seu costelas. O ar estava pesado, sufocante. Não, ele não pode estar aqui, ela disse. Sussurrou. Então veio o som, passos lentos e arrastados ecoando pelo corredor. Mark! Ela gritou, seu voz trêmula. Se você estiver aqui, podemos consertar isso. Podemos recomeçar. Uma silhueta escura apareceu no final da corredor. Mark Thompson parecia um fantasma de si mesmo. Bochechas afundadas, rosto com barba por fazer, olhos fundos por meses a fio a corrida. Seu uniforme de prisão pendia solto, manchado e rasgado. Ele se movia com a calma lenta e deliberada de um homem que não tinha mais nada a perder. Pietrindanem, recomeçar. Ele disse baixinho com a voz rouca. Você já destruiu tudo. Vanessa se levantou, recuando até suas costas baterem uma parede fria. Você me amou uma vez. Ela disse rapidamente. Você disse que construiríamos uma vida juntos. Lembra? O riso de Mark era vazio. Lembro-me de acorrentar uma mulher que carregava meu filho por sua causa. Lembro-me de vê-la zangrar e gritar enquanto sorria. A voz dele falhou. Você disse que ela estava mentindo para mim. Você disse que ela merecia. Vanessa, os lábios tremeram. Ela tremeu. Ela queria nos arruinar. O punho de Mark bateu nas grades, silenciando-a. Não, você me arruinou. Os guardas gritaram novamente em algum lugar no corredor. Um raio de luz varreu o salão enquanto o diretor gritava ordens. Mas por um momento eram só os dois. O monstro que ela criou e a mulher que achava que podia controlá-lo. A mão de Mark estendeu-se através das grades, agarrando-se firmemente à borda. Pensei que matá-la me libertaria. Mas toda noite eu vejo o rosto dela. Cada grito, cada gota de sangue nunca para. Você me disse que eu me sentiria poderosa. Mas eu só me sinto morta. Vanessa tentou falar. Mas as palavras ficaram presas na garganta. Mark, escuta. Se me machucar, eles te matam. Você não pode consertar isso. Com violência. Ele a encarou. Os olhos brilhando com algo entre fúria e tristeza. Não estou aqui para te matar. Ele passou um pedaço de papel dobrado pelas grades. Estou aqui para acabar com isso.
Vanessa franziu a testa, confusa, e então olhou para o papel. Era uma carta manchada, amassada e endereçada a Emily Carter. Eu escrevia isso todas as noites, disse Mark. Mas eu nunca conseguiria enviar. Diga a ela que sinto muito. Diga a ela que eu queria ter sido o homem que ela pensava que eu era. Antes que Vanessa pudesse responder, os guardas invadiram o salão, com as armas em punho, parados. Mark não se moveu. Ele levantou sua mão lentamente, sua voz calma. Acabou. Vanessa olhou sem palavras enquanto os guardas o derrubaram no chão. A carta escorregou de seus dedos e caiu no chão. Horas depois, em uma sala de interrogatório silenciosa, Mark estava algemado. O chefe Cole entrou colocando a carta amassada sobre a mesa. Ela vai conseguir isso, disse Cole baixinho. Mark assentiu. Era tudo o que eu queria. Ele olhou para cima com os olhos vazios, mas em paz. Sabe, eu não a culpo mais. Eu me culpo. Cole o estudou por um longo tempo, momento. Então você finalmente disse a verdade. Mark fechou os olhos, sussurrando. Talvez agora possa descansar. De volta à sua cela, Vanessa pegou a metade rasgada da carta, ainda agarrada ao chão. As palavras na parte inferior diziam: Perdoe-me. Ela o apertou contra o peito. As lágrimas escorrendo silenciosamente. Pela primeira vez, Vanessa Miller percebeu que as paredes ao seu redor não eram a verdadeira prisão. A verdadeira prisão era a culpa que ela nunca poderia escapar. A luz do sol da manhã entrava pelas paredes de vidro da mansão de Andrew King, lançando longos raios de ouro pelo chão. Os pássaros cantavam suavemente no jardim, e o aroma dos jasmins em flor soprava na brisa. Emily Carter estava perto da janela segurando a bebê Emma contra o peito. A criança pequenas mãos se estenderam em direção à luz, e pela primeira vez em muito tempo, Emily sorriu sem medo. Lá embaixo, Andrew estava arrumando a mesa para o café da manhã. Frutas frescas, torradas quentinhas e um vaso de margaridas no centro. Quando Emily entrou no quarto, ele olhou para cima e sorriu. Você acordou cedo. Eu queria ver o nascer do sol, disse ela, beijando-a, a testa de Emma. Parece diferente hoje, mais leve. Andrew assentiu. É porque você está livre. Agora. Ela sentou-se em frente a ele, seu sorriso desaparecendo ligeiramente. O chefe Cole ligou esta manhã. A carta de Mark chegou. Andrews, a expressão se suavizou. Você quer ler? Emily assentiu. Ele entregou a ela o papel dobrado e desgastado nas bordas. Suas mãos tremiam quando ela o abriu. A letra estava trêmula, mas as palavras eram claras. Emily, eu não esperava perdão. Só quero que saiba que vejo o monstro em que me tornei. Você não merecia o que eu fiz e nem nós, filha. Espero que ela cresça conhecendo apenas o amor. Se ainda resta alguma justiça neste mundo, espero que esteja no sorriso dela. Lágrimas escorriam pelo rosto de Emily. Ele estava perdido muito antes de me machucar. Ela sussurrou, mas talvez ele encontrou algum tipo de paz. Andrew estendeu a mão sobre a mesa e pegou a dela delicadamente. Você fez o que ele não conseguiu. Você escolheu viver. Emily olhou para cima, seus olhos brilhando. E você escolheu ajudar quando você não precisava. Ele sorriu suavemente. Talvez fosse isso que Rebecca quisesse. Ela acreditava o amor não era sobre salvar alguém. Era sobre ficar ao lado deles enquanto se salvavam. Emily apertou seu mão. Então, obrigado por ficar ao meu lado. Eles ficaram em silêncio por um momento, o peso do passado finalmente começando a se dissipar. Emma arrulhou suavemente, quebrando o silêncio. Emily riu através de suas lágrimas. Parece que ela também está pronta para o café da manhã. Andrew riu baixinho. Vou fazer panquecas em formato de coração, só como seu pai costumava fazer. A expressão de Emily suavizou-se, agridoce. Então vamos fazer juntos. Mais tarde naquela tarde, os três caminharam pelo jardim. O ar estava quente, o céu infinito e azul. Emily carregou Emma perto de si enquanto Andrew apontava para um pequeno mirante perto das rosas. Eu estava pensando, disse ele com cuidado. Poderíamos fazer deste o nosso lugar. Um lugar para o primeiro aniversário dela. Para dias tranquilos para a família. Emily parou, virando-se para encará-lo. Família. Andrew encontrou os olhos dela, um sorriso silencioso brincando em seus lábios. Se você me deixar fazer parte disso. Por um momento o mundo parou. Então ela assentiu com lágrimas brilhando, sob a luz do sol. Você já está. Ele se aproximou, afastando uma mecha de cabelo do rosto dela. Emily, eu antes que ele. Emma riu, estendendo a mão para ele. Os dois adultos caíram na gargalhada, a tensão se dissipando.
Eles sentaram-se juntos na grama, com a luz do sol envolvendo-os como um cobertor quente. Emily olhou para o céu sussurrando. Depois de tudo, ainda estamos aqui. Andrew sorriu. É isso que significa sobreviver. Não se trata do que nós perdido, é sobre o que construímos depois. A câmera da vida se afastou. O que antes a mulher destruída, o milionário que reencontrou seu coração e o bebê que simbolizava a esperança. A tempestade havia passado. As correntes se foram. E em seu lugar só havia luz. Porque às vezes a maior vingança é simplesmente vivendo felizes para sempre. Então a história chegou ao fim. Meus queridos amigos, você ainda está aqui, não é? Se você ficou comigo até agora, talvez algo na jornada de Emily tocou seu coração. Talvez tenha te lembrado da sua própria luta para se reerguer depois de ter sido destruído. Como o estoico filósofo Marco Aurélio disse uma vez, o obstáculo é o caminho. Dor, traição, perda, eles não nos definem. A forma como respondemos a eles. A coragem de Emily nos ensina que a cura não é sobre esquecer o passado, mas sobre transformando-a em força. Nem sempre podemos escolher o que nos acontece, mas sempre podemos escolher quem nos tornaremos depois. Então, se essa história te comoveu, pare um momento, respire, perdoe e recomece. E ei, se você acredita em histórias que curam e inspiram, não esqueça de curtir, compartilhar e se inscrever. Vamos continuar crescendo mais fortes.